Olá, o meu nome é Teresa Serrano, faço parte do grupo Os Admiráveis e hoje quero nomear como pessoa admirável o Sr. Jorge. O Sr. Jorge é uma pessoa que trabalha no lar, onde está a minha avó, e eu admiro pelo seu profissionalismo, a sua dedicação, a sua alegria, o trato que tem com os idosos, o facto de ser um homem e escolher um trabalho tão nobre como este que é ser cuidador de pessoas, principalmente nesta fase maior da idade. Então, hoje, e para ele, a minha dedicação como pessoa admirável, Sr. Jorge. Olá, bem-vindos a mais um episódio das Admiráveis. Hoje temos o Jorge Manuel, nomeado por Teresa Serrano. Primeiro, obrigada pela presença e por ter aceitado o convite. Não tem nada a agradecer. E parabéns, O prazer é meu. porque é admirável. Meu. Então, o Jorge foi nomeado por trabalhar num lar de idosos, ao que aproveitamos em nome dos Admiráveis para agradecer a todos os cuidadores de idosos que nesta fase cumprem um papel tão importante de cuidar e ao mesmo tempo de substituir o carinho e afeto que os familiares não podem dar neste momento, não é? Obrigada. Então já sabemos que trabalha num lar, mas queremos saber quais são as suas origens e como é que chegou a esta profissão. Eu sempre lidei com muitas pessoas de idade na minha casa. E então sempre tive um sonho de lidar e de trabalhar com pessoas de idade quando apareceu os lares. Quando começou a haver lares, eu sempre tive esse sonho, porque naquele tempo não era muito comum os homens trabalharem nos lares. E então trabalhava na cerâmica, comecei desde com 14 anos a trabalhar na cerâmica, tive 23 anos a trabalhar na cerâmica, depois no fim, derivada à situação de crise que houve com o fechar das empresas aqui na zona das Caldas, a minha também sofreu essa consequência e depois fechou. E eu pensei assim, bem, o que é que eu vou fazer agora? Porque foi sempre... Comecei com 14 anos e realmente parece que só sabia fazer aquilo. Depois também estava muito ligado à agricultura, eu gostava muito da agricultura. A casa dos meus pais era uma casa de lavoura, trabalho, de agricultura, e eu sempre gostei muito da agricultura. Ainda hoje tenho um sonho para a agricultura, uma coisa formidável. Mas tive sempre aquele bichinho acostumado de ser, de lidar com os idosos, porque eu cheguei a ter um tio meu em casa, outra pessoa realmente foi para a nossa casa e que lá faleceu, e depois outros mais passavam lá por casa, e a minha mãe também tinha muito esse instinto realmente de acolher toda a gente, passava por lá por casa. E eu sempre tive esse sonho e dizia que um dia gostava muito de lidar com pessoas de idade, gostava muito de me dedicar às pessoas de idade. Porque eu sempre tive um espírito missionário, eu sempre admirei muito aquele espírito missionário que as pessoas realmente deixavam tudo para ir trabalhar em função dos outros. Isso é uma coisa formidável, eu sempre foi uma emoção que eu tive, sempre uma alegria realmente dessa situação. Mas depois a vida realmente não encaminhei para aí por esses caminhos. E depois fui andando, fui sendo missionário da minha própria família. Tomei conta do meu pai, tomei conta da minha mãe, tomei conta de outras pessoas que realmente necessitavam na altura e que não foram para lado nenhum, porque não quiseram ir e acabaram por ficar na minha casa. Andou sempre, realmente fiz aquilo que pude por elas e vivi sempre esta alegria de lidar com as pessoas mais de idade. Eu sempre tive muito afeto e muita alegria e muito entusiasmo de realmente lidar com as pessoas de idade. Foi sempre uma coisa formidável. Depois fui trabalhar, depois no fim a cerâmica fechou e fui trabalhar para um restaurante. Eu vou assim, a minha vida agora é ir trabalhar para um restaurante. Realmente também aprendi muito, foi muito bom, foi uns tempos muito bons, aprendi coisas que não sabia, que nós estamos sempre a aprender. E realmente gostei, e isso assim. Depois, no fim, surgiu-me esta ideia de falar nisto sobre
e trabalhar para um lar, mas quando fui realmente para o lar era mais para trabalhar na cozinha, como já tenho umas luzes de cozinha, foi para ir trabalhar para a cozinha. E depois realmente, depois talvez pudesse entrar no estado de fazer a higiene às pessoas e lidar com elas. Isso assim, realmente era aquilo que eu queria. Depois, no fim, de lá estar, comecei a lidar com eles a nível de higiene, a nível de convívio, a nível de tudo, e realmente ficaram encantados e começou assim. Gostaram muito e depois já há pouco cozinha fazia. Comecei mesmo foi a dedicar o meu tempo de trabalho a lidar com eles e realmente estar ao lado deles e naquilo que era preciso. E foi sempre o meu sonho, foi esse. Realmente depois concretizei este sonho e vou assim, realmente é isto que eu gosto. Foi pena não ter sido mais cedo, mas pronto, tinha se calhar mais forças e isso assim, e realmente é um trabalho que eu faço com muita alegria, com muita dedicação, porque realmente as pessoas de idade precisam muito de afeto e carinho, e principalmente nesta altura, agora nestas circunstâncias que se encontramos todos, realmente vivemos tudo afastados uns dos outros, e realmente as pessoas de idade precisam muito do apoio e do carinho das pessoas, e realmente nesta altura, com a idade que as pessoas têm, com os problemas de saúde e isso assim, realmente devia de haver muitas pessoas que realmente se dedicassem com muita frequência às pessoas de idade. Porque nós também vamos para lá. É verdade, é. E se não formos para lá é mau, porque é sinal que morremos cedo. Vamos se acostumar a ser. Então, e acha que a sua profissão é devidamente valorizada? Pelas pessoas, pelos familiares? Sim. Eu tenho muito carinho e um afeto muito grande pelas famílias, porque é como se fosse a nossa família. Eu vejo que elas reconhecem muito, não é por estar aqui presente pela vossa, realmente a vossa família é uma família realmente muito dedicada e uma família com muita compreensão e uma família que realmente eu noto que realmente a vossa família tem muito carinho para connosco que somos empregados e como a vossa família outros mais aceitam-nos muito bem, tratam-nos muito bem e eles reconhecem isso e eles estão sempre a dizer isso. Sim, isso eu noto perfeitamente bem que as famílias são os queridos que se acostuma a ser, mas não é os queridos da televisão. Não é isso, senhora. Então, e gosta do que faz? Sim, senão também não fazia. Pois. Eu também não estava. Porque eu já tive muitas propostas de trabalho e eu podia estar a trabalhar num restaurante, que já em tempos fui convidado várias vezes, e isso assim, e eu disse sempre que nunca saía do trabalho que gostava, porque realmente é o trabalho que eu realmente sempre gostei. É pena eu também já estar a ficar velho e cansado, porque senão tinha muito ainda para dar. Mas ainda tem. Pois, espero bem que sim. E alegra os corações. Sim. Eu fui sempre uma pessoa muito alegre e gosto muito de alegria, por muito que às vezes nem tenha isso, mas a gente tem que transmitir sempre aos outros uma alegria, uma esperança, porque realmente a vida é uma esperança, é uma alegria, devemos de ir caminhando e vivendo nesta alegria, em tudo que temos à nossa volta e realmente, aceitarmos as dificuldades e os problemas e as situações e saber encará-las. Então, tendo em conta que a maioria dos trabalhadores em lares são do sexo feminino e conforme a Teresa disse no vídeo, e considera a importância de existirem homens no seu trabalho, alguma vez sentiu dificuldades por parte dos idosos ou dos familiares por ser homem? Talvez no princípio, quando comecei a trabalhar. Quando comecei a trabalhar, sim. Senti, talvez foi um bocadinho com dificuldade
porque a nível de... Só ao princípio, porque eu realmente depois tive uma maneira de me integrarem e as pessoas também fazerem-se a mim, integrarem-se na minha maneira de ser e isso assim, que realmente aquilo foi muito rápido. Estranharam. Depois, quer dizer, estranharam pouco tempo, mas depois no fim integraram-se muito bem e isso assim, eu também tive as minhas dificuldades, não é? Porque eu via que as pessoas não estavam bem, principalmente pessoas com 80 e tal anos, serem tratadas por um homem, isso assim, eu compreendo perfeitamente bem, que realmente elas sintam-se de outra época, de outra geração, que realmente não tem nada a ver com agora. E verem-se realmente a serem tratadas por um homem, foi um bocadinho assim complicado, mas realmente isso foi muito superado, as pessoas depois no fim, com a minha maneira de ser e com o meu respeito e isso tudo, elas depois ficaram muito acessíveis e integraram-se muito bem à minha pessoa. E depois por fim, até antes queriam que eu realmente, elas serem tratadas e por mim, que às vezes pelas minhas colegas. Pois. Eu notei isso. E elas às vezes até nem gostavam nada, mas realmente depois não gostavam. Mas eu notei que depois no fim delas estarem à vontade comigo, procuravam mais que realmente fosse eu a cuidar delas, a fazer-lhes as higienes, a tratar delas, tudo o que era preciso, que as minhas próprias colegas. Realmente tenho que dizer isso. E eu acho que era muito preciso haver muitos homens nos lares, porque os homens têm uma maneira diferente de tratar as pessoas que as mulheres. Não estou nada contra as mulheres, nem nada disso, mas os homens são mais, sei lá, são mais amigos, são mais acessíveis, porque têm mais... Pronto, não quero dizer mais nada, mas acho que os homens também são precisos. São muito precisos, muito precisos. Então, e em relação aos idosos, qual é que foi a maior dificuldade que já sentiu ao exercer as suas funções? Olha, eu nem sei bem dificuldades porque eu realmente gosto de trabalhar com coisas que eu vá aprendendo e que me dê entusiasmo. Às vezes mesmo nas situações piores, às vezes no fim eu sentia-me, além da pessoa estar em péssimas condições, mas eu realmente sentia-me prazer e sentia-me orgulhoso, vamos lá, não do estado em que a pessoa estava, mas perante mim, porque ia aprendendo e aquilo dava-me um entusiasmo e dava-me uma força, porque realmente estava a fazer alguma coisa por pessoas que necessitavam. E isso dá muita força. Nós podemos ficar muito ali aflitos a ver uma grande situação, ou ali uma situação péssima, uma situação que a pessoa esteja muito mal, como já me aconteceu, mas depois no fim nós crescemos e aprendemos com isso. Apesar da pessoa, das dificuldades da pessoa e do mal que a pessoa se encontra. Eu senti sempre isso. Mas senti mais entusiasmo nesse trabalho e ficava mais enriquecido com um trabalho normal. Porque realmente é uma situação que nós vimos que a pessoa precisa e nós estamos a ser úteis a essa pessoa. Porque é fundamental nós terminarmos um serviço ou um trabalho e sentirmos que realmente foi um trabalho positivo e que realmente fizemos alguma coisa em benefício da outra. Agora, depois de falar de algumas dificuldades, tenho a certeza que também houveram momentos bem divertidos e engraçados, não é? Sim! Quer contar alguma situação assim a mais divertida que se lembre? Momentos muito divertidos, muito engraçados, muitos. Agora vou-me lembrar de uma situação que a senhora já faleceu e então ela foi para o sítio onde eu trabalhava, lá para o lar, onde eu trabalhava e depois tudo estava com dificuldade em lidar com ela.
E depois eu com a minha boa disposição, oh minha querida, meu amor, como é que você está e como é que tem passado e nananana, aquelas minhas coisas. Boa disposição e a dada altura vai ela assim para mim, ai, que isto vai acontecer aqui uma tragédia. E eu vou assim, então porquê? Não vou falar no nome da pessoa porque realmente já não está entre nós. Então porquê? Porquê é que vai acontecer aqui uma tragédia? Porque você chama queridas e amores a todas, qualquer dia entra a sua esposa aqui pela porta dentro, dá cabo da gente todas aqui, porque você trata por amor e queridas a nós. Olha, eu ri tanto que aquela situação, que aquilo fiquei muito contente e muito alegre para a maneira como ela disse aquilo. E depois outras mais, realmente passaram muitas situações que eu agora nem me lembro, mas realmente foi um crescimento e foi mesmo nós que aprendemos e crescemos com as pessoas, porque eles têm uma lição de vida. E já têm uma bagagem maior que a a nossa. Com certeza, porque têm uma lição de vida muito grande e nós aprendemos muito com eles. Eu com uma pessoa que também lidei, gostava muito dela, que ela tinha uns ditotes muito engraçados e ficaram sempre marcados, que ela falava da família, dos avós e aquilo tudo, e ela diz um ditote que o avô lhe ensinou: para que querem o dinheiro, para o ter amontoado, se eu o gozo sou feliz, se eu o adoro sou desgraçado. Realmente isso ficou-me sempre marcado. E como ela dizia, o mal e o bem à face bem. E realmente é verdade. Se calhar por isso é que eu sou assim muito alegre, muito divertido. Quer dizer, eu também não faço mal, porque isto somos humanos. Mas realmente passou-se coisas muito engraçadas com os idosos. Foi uma coisa formidável. Foi. Então sabemos que é uma pessoa alegre e, como também já disse, é uma pessoa alegre, divertida, conversadora. O que é que mais gosta de fazer nos seus tempos livres? Pois olha, eu gosto muito. Tenho animaizinhos, que eu gosto muito dos animais. Gosto muito de lidar com a vida em casa com os animais. Se eu pudesse, gostava muito da agricultura nos tempos. Jardinar, gostava muito da casa, mas eu não tenho vida, não posso. É uma coisa que eu gosto muito. E gosto muito do carnaval. Não pode passar o carnaval. Dos meus tempos, mas não vamos ter carnaval agora no próximo ano. Pronto. Há outras festas. Pois, realmente eu estou a cheio. Pronto, isto não tem nada a ver com os tempos livres. Mas tem. É uma situação que eu também gosto muito de festas. Gosto muito de ir às festas e gosto muito de divertir e ver as pessoas divertirem-se. Agora é que está mais complicado. Pois, agora derivada da situação, por isso é que isto acho que ainda anda tudo mais doente por causa disso. Dessas situações, é verdade. Alguma vez pensou que ia ser considerado admirável? Não, nunca. Aquilo que nós fazemos nunca é para admirar. Para admirar, nunca é para. Não, nessas coisas não sou. Sou aquilo que sou, saio-me na altura. Sou mesmo assim, mas nunca fui dessas coisas de grandes elogios, nada dessas coisas, isso não ligo nada a isso. Sou o que sou, acabou, sou como sou, gosto de ser quem gosta, quem não gosta, tenha paciência, mas nunca fui dessa coisa de muitos elogios, mas gosto de elogiar as pessoas e dar o mérito a quem o tem. Eu não. A minha mãe, quando me gabava, quando eu era aquela gabava, mas outros, eu nunca gostava nada. Não tem nada cá a estar a falar. Aquilo que nós somos, não precisamos que os outros estar a gabar-nos e a dizer aos outros aquilo que somos. As pessoas veem logo o que são. E eu noto muito isso. Ao lidar com as pessoas, eu vejo logo praticamente o que elas são, não vale a pena. Mas gosto muito de elogiar as pessoas e dizer o que é às pessoas na altura exata e o que elas são. Eu, por acaso, gosto. E acho que as pessoas é um incentivo para as pessoas e é bom nós dizermos aquilo que é. Eu sou muito reto e muito justo, muito desacostumado, sim. Então, quando como é que... vejo que... Calmo, é melhor. Então, e como é que se sente que foi considerado admirável? Como é que recebe este convite? Então, eu fico muito agradecido, mas eu fico mais agradecido com as pessoas que vocês são. Não é por eu vir aqui dar a entrevista, porque trabalhar no lar, no Palácio del Rei, que eu gosto muito e gosto muito das pessoas com quem eu lá lido.
Não posso passar sem dar o meu mérito a nível de entidades patronais. Tenho muito a agradecer e tenho muito a elogiar, porque realmente eu também trabalho no sítio de trabalho, porque são pessoas muito gratificantes e pessoas que realmente estão à altura e que são dignas de estarem à frente e terem as casas que têm, porque isso é muito importante, porque realmente têm toda a dedicação e o bom trato pelos utentes, porque se não fosse assim eu também não trabalhava numa casa que realmente isso não era para o meu feitio. A nível de direção, a nível de entidade patronal, a nível de diretora técnica, gosto muito da pessoa em questão, e a nível de colegas, isso assim, por acaso realmente tenho que elogiar a casa onde eu trabalho e de quem é, tenho que elogiar, isso é fundamental, porque realmente é uma casa que realmente merece todo o respeito e consideração, porque trata muito bem das pessoas e lida muito bem com as pessoas e são as pessoas atenciosas perante os utentes, e isso é fundamental, porque realmente nós lidamos numa casa onde realmente haja confiança e dedicação e bom trato e bom agrado e boa disposição e tudo o que é bom. Isso, e é o que eu cheguei com esta conclusão por causa de vocês. Eu, não é pela entrevista que estou a dar, mas pelo respeito e pela consideração que eu tenho pela vossa família, porque mesmo um dia, pronto, quando a avó partir, isso assim, são pessoas que ficam sempre cá no nosso coração. E é verdade, porque realmente são pessoas, pronto, de bom agrado, pessoas boas, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas realmente do povo, como se costuma dizer, e isso é muito importante. Não é pela questão de aparecer aqui ou aparecer lá, porque isso é como eu costumo dizer, até quando menos dá nas vistas, melhor, porque a minha gordura, sou muito gordo, repara assim muito lá, eu sou bem reparado. Mas é pelas pessoas que são. Isso para mim o que conta é o que as pessoas são. Não é por exibição, nem por nada dessas coisas, porque eu gosto das pessoas porque elas são. Então, isso é fundamental. Acho que, entretanto, vamos terminar. Quer deixar alguma mensagem para quem nos ouve? Alguma mensagem inspiradora? Olha, que realmente as pessoas vivam sempre numa confiança, numa alegria, sem prejudicar ninguém. Eu acho que é fundamental as pessoas nos dias de hoje serem sinceras, honestas, tenham dificuldades, não tenham, seja de maneira for, mas que realmente sejam simples, pessoas do povo, pessoas sérias, honestas, e realmente tenham sempre uma palavra para dar ao próximo. E nunca fechem a porta ao próximo. Porque realmente nós nunca devemos fechar a porta a ninguém. Devemos ter sempre uma atenção para quem precisa e para quem necessita. Por acaso é uma coisa que me choca muito nos dias de hoje, é ver as desgraças do mundo. E realmente quem não tem. É isso que choca-me muito, é o choque maior que realmente e que me move, é ver quem não tem. Como aquele campo de refugiados, eu sofri a ver aquilo que eu estava em casa, porque era muito raro ver televisão, mas como agora, infelizmente, tenho visto mais televisão, tenho ouvido as notícias, e isso realmente comoveu-me, porque há de ser a maior tristeza, o maior desconforto, o maior tudo. Quem não tem e quem se sente desamparado. Por isso, nós devemos de imparar, seja as crianças, seja os velhinhos, seja todos. Isso realmente... Então, olha, obrigada pela presença e pela foi uma entrevista. distinta honra e muito obrigada. E pronto, voltamos para o próximo episódio. Admiráveis, para partilhar
testemunhos inspiradores.